Já trabalhei muito, que trabalhou muito, meu irmão. O Caleb tinha 80 anos, sei, da minha terra que eu quero trabalhar. Mas você está velhinho, velhinho, você está de brincadeira. Quando Moisés prometeu para mim a terra, eu tinha 40 anos. 40 anos já se passaram, eu continuo forte do mesmo jeito, da minha terra para cá. Irmão, você não pode desistir nunca daquilo que Deus falou ao seu coração que lhe pertence. Amém, gente? Ah, mas está demorando. Deus não atrasa e nem adianta. Deus chega no momento certo. Você pode ter certeza, no momento certo Deus vai mostrar para você o que você precisa, está à sua inteira disposição. É um demônio que está segurando. Não, vamos fazer o que com esse bicho hoje? Ah, mas vamos amarrar com força. Mas não tem negócio de amarrar hoje. Eu amarrei, pastor. Mas o que aconteceu? O bicho soltou. Mas que soltou? Você não amarrou. Amarrou, meu irmão, não tem quem solte. É amarrar com nó cego. Nós vamos determinar essa vitória aqui em nome de Jesus. Amém, gente? Só para recapitular. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, certo? Pode até fracassar, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vamos comigo, 2 Crônicas, rapidinho, capítulo de número 26. Um exemplo aqui para nós, 2 Crônicas, capítulo 26. Evaptivo, versículo 3. Versículo 3 diz assim, olha: era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Pergunta, quantos anos tinha Uzias? Fale bem alto. 16 anos. Pergunta a você, alguém com 16 anos, é em experiência ou é imaturo? Pensa num pai de família com 16 anos. Uma mãe de família com 16 anos. Pensa nisso. Deu para pensar, não? Aí tem uns que não sabem nem fritar nenhum ovo, né, coitadinho? Aí que não tá difícil para ser mãe de família mesmo. Rapaz, mesma coisa. 16 anos, irmão. Não tem estrutura, não tem maturidade para governar uma casa. Ainda não tem maturidade para saber o que significa cuidar de uma família. Não é ter uma mulher, ter um homem, é ter uma família e saber cuidar. Não é fácil. 16 anos é muito imaturo. Agora, o que levou o menino de 16 anos ficar no reinado de 50 anos? Ei, os nossos representantes tinham que tomar vergonha, né, irmão? E tem uns que não aguentam ficar 4 anos sem fazer. Eu ia falar um negócio, não vou falar não, está na TV. Já sabe que eu sou meio linguarudo, mas eu tenho hora que tenho que segurar aqui. Não consegue ficar 4 anos sem fazer coisa errada. 8 então, meu Deus do céu, tragédia total. É ou não é? Ele ficou 50 anos no poder. 50. Agora, qual o segredo de um menino imaturo começar bem o governo e permanecer reinando 50 anos? Tem um segredo. Vamos continuar aqui? Isso aqui é muito sério. E fez o que era o quê, gente? Reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera quem? Amazias, seu pai. O que esse menino tinha? Estrutura dentro da família. Esse menino via o pai buscar Deus. Esse menino via o pai depender de Deus. Esse menino viu o pai acreditar no Deus de Israel. E ele com certeza viu o pai ter sucesso nas suas lutas que ele também enfrentou. Ele disse, espera aí. O segredo do meu pai era que ele fazia tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Por isso teve sucesso. Agora eu te pergunto, o que o seu filho vê você fazer? Seu filho vê você ler a Bíblia? Lê, pastor. Ele vê você orar? Vê. Ele vê você sentir a maior alegria quando marcamos uma reunião e lhe convidamos para vir? Você daquele fala assim, está amarrado, ia descansar hoje, poxa, pastor marcou essa reunião. Deus sabe que eu não queria ir, né, meu filho? Vai fazer o quê, né? A gente não faz e fala que a gente é rebelde. É o que tem muito filho ouvindo isso. O que os seus filhos ouvem dos seus lábios quando uma porta de trabalho se fecha para você? Quando uma coisa que estava para dar certo, não dá. O que ele ouve? Será se ele tem estrutura para ouvir o que você às vezes fala a ele ou para ele? Será se ele tem estrutura para ver o que você vê e não se contaminar? Uzias teve base dentro de casa.
Jesus diz: o filho não consegue fazer nada sem antes ver o pai fazer. E filho copia pai em tudo. Agora, vamos ensinar eles a copiar as coisas boas que nós estamos mostrando a eles? Ele disse: eu vou fazer exatamente o que o meu pai fez. O meu pai teve sucesso. Deus não trata de um de uma forma e de outro de uma outra forma, se eles fazem as mesmas coisas. Então, se eu buscar Deus como meu pai buscou, eu também vou ter sucesso na vida. 50 anos só no reinado. Não foi por acaso, irmão. Ninguém está reinando por acaso. Ninguém está reinando porque ele foi um privilegiado. Não, não. Todo mundo está reinando hoje, acreditou nisso lá atrás. Quem terminou a faculdade, acreditou na faculdade, que ia terminar o curso. E hoje consegue até escolher local para trabalhar. Mas está apertado. Está apertado, mas se você for qualificado, irmão, falta é vaga. Falta é pessoas para trabalhar. As empresas têm dificuldade de contratar funcionários, porque a qualificação dos funcionários são pequenos. Poucos são os qualificados para ocupar as grandes posições das grandes empresas. E aí não temos qualificações, não lutou para nos qualificar, ficamos com a migalha. Lembra da migalha? E o pior é que a maioria aceita comer migalha a vida inteira. Irmão, nunca é tarde para você começar a crer em Deus. Amém, gente? Deus pode mudar a tua história. Agora, Deus não trabalha com nenhum fraco. Deus trabalha com um corajoso, esforçado. Você tem que se esforçar. Tem gente que sai cedo, vou arrumar um trabalho. Aí sai. Aí chega de tarde, ele andou a cidade toda. E aí, conseguiu? Consegui nada. Esse tema é um miserável. Ô, homem praga. Só vou ter trabalho de que você se preste aí do poder. Não sei como que não sai. Irmão, você não depende do governo. Você não depende de senador, de deputado. Você depende de Deus. O Salmo 37, versículo 5, está dizendo lá: entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele faz. Deus faz porta, irmão, onde não tem porta alguma para se fazer. Deus abre oportunidade onde não tem oportunidade alguma para se abrir. Verdade. Quando você entender isso, você não vai aceitar aquilo que o inimigo está lhe oferecendo. Não, não. A Bíblia diz que o melhor dessa terra é para mim. Eu sou filho, eu vou vencer isso aqui. Mas às vezes você não vence porque as pessoas já falaram que você não vai conseguir. Você já parou de lutar para vencer. Irmão, está desempregado? Sai hoje. Bateu em todas as portas, não conseguiu? Sai amanhã de novo. Sai depois. Sai. Meu irmão, é água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Quem é de Deus não desiste. Quem é de Deus não abre mão dos seus sonhos. Não abre mão dos seus ideais. Ele diz: eu vou ser de Deus, não vou abrir mão do que Deus tem para mim, mas eu vou fazer pelos caminhos certos. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou fazer o que meu pai fez. Aí ele diz mais aqui, olha: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de quem? De Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, completa você? Por que esse homem prosperou, pessoal? Porque ele se aproximava de pessoas que tinham algo de Deus para lhe oferecer. O problema é que nós nos aproximamos de gente que não tem nada para nos dar, irmão. A Bíblia diz: anda com um tolo e você vai ser tolo. O tolo, o que o tolo tem para ensinar para você? Eu falei outro dia, tolice. Tem um monte de gente fazendo tolice aí, né? É tolice. Duas pessoas que você pode pegar como exemplo. Amém? Já falamos aqui várias vezes. Quem venceu na vida sabe te mostrar o caminho da vitória. Amém, gente? E aquele que está lutando para vencer, esse aí serve de exemplo para você seguir, se você quer exemplo de uma pessoa. Então, olha o exemplo de Uzias. O segredo dele foi que ele aprendeu que os filhos dos leões podem até necessitar e passar fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Ele disse: é nesse caminho que eu vou andar. Eu vou buscar Deus. Deus, o Senhor diz que o melhor da terra é para mim, e eu não estou tendo o melhor, Senhor, mas eu vou ter, em nome de Jesus. Irmão, você não aceita não ter. E quando você não aceita não ter, Deus começa a mudar para que você tenha. Amém, gente? Creia, Deus quer que você entenda: prosperidade é dom do Senhor. No dia que ele buscou o Senhor,
Deus o fez prosperar. O que faltava para Uzias? Entendimento. Eu vou buscar. Pega comigo o Novo Testamento, para não ficarmos só aqui para a gente fazer a oração. Lucas capítulo 5. Aqui todo mundo conhece. Aqui até criancinha sem dente sabe. Lá em casa tem gente que está chegando agora na igreja, começando, né? Não sabe. Pega comigo, Lucas capítulo 5. Diz assim, ó. E aconteceu, versículo 1, que apertando-o a multidão para ouvir o que, gente? A palavra de Deus. Estava ele junto do lago de Genezaré. Preste atenção, qual era a vontade do povo? Ou seja, o povo se aproximava de Jesus para quê? Para ouvir a direção da palavra que Jesus pregava. Você tem que vir à igreja para isso. Você não tem que vir à igreja fazer outra coisa a não ser ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes na igreja a pessoa vem tão desligada, irmão, que ele não consegue entender quando Deus está falando. Alguns estão preocupados com o problema que está lá fora. A menina às vezes está preocupada com o namorado que não ligou hoje, não mandou um zap. Ela até vem, mas a cabeça dela está lá fora. É verdade. É o rapaz, a mesma coisa. Não, você tem que estar desligado de lá. A tônica da sua vinda aqui é uma: eu vou ouvir a palavra de Deus, porque é isso que vai mudar a sua vida. Jesus então estava reunido, a multidão chega, aí chega o ensinamento, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando o quê? Lavando as redes. Lavar as redes significa jogar a toalha, não tem mais o que fazer. Ele já tinha desistido. Será que você já não desistiu já dos seus sonhos? De ter a casa própria, do apartamento, de ter o seu carro, de trocar o carro pelo novo, de terminar a faculdade, terminar aquele curso. Mas tem gente que desiste muito fácil das coisas. Pastor, eu já desisti até de ser feliz, porque eu já arrumei uns 30 namorados, mas nenhum dá certo, sabia? Não, sei não. Você está arrumando no lugar errado, hein? Porque o que Deus faz, a Bíblia diz que dura para sempre. Então, se Deus não preparou para você, você vai perder. Aquilo que Deus não te dá, não dura, irmão. Mas busca. Deus, eu quero a minha outra metade, Senhor. Eu sabe que eu sou moça de Deus, sou mulher de Deus, sou homem de Deus. O Senhor garante suprir minha necessidade. Aí você fala, eu tenho necessidade, tem uma pessoa do meu lado. O Senhor vai preparar alguém e não vou abrir mão da felicidade nunca. Ah, mas já casei 10 vezes, casa agora 11º, mas agora é casar direito. E tem gente que desiste rápido, irmão. Não, meu irmão, eles já tinham desistido também. E eles não eram qualquer um, peritos em pesca, mas já tinha desistido. Aí, o que eu quero que você entenda, que antes de você desistir dos seus sonhos, desistir dos seus ideais, o Senhor, Ele se aproxima para convencer você de não fazer isso. Quantas pessoas, irmão, não desistiu da família, não desistiu de sonhos, porque veio à igreja e Deus confrontou. Você não pode fazer isso, a pessoa desistiu. Eu já atendi pessoas, já me ligou, pastor, eu quero falar com o senhor hoje de todo jeito, tem que ser hoje. Não pode ser amanhã, eu quero uma orientação, beleza. Aí você prega, e aí, irmã, não precisa mais não, Deus já falou tudo que eu queria ouvir. É isso que a pessoa tem que entender. Você precisa vir ouvir o que Deus tem a falar. Amém, gente? Para não demorarmos, ele diz assim, olha, e entrando num dos barcos, que era o de Simão. Vem cá, quantos barcos tinha lá? Você lembra? 2. Por que ele foi escolher logo do Simão? O Simão, irmão, era um discípulo, ele não era discípulo aqui ainda, mas era um homem, mas de muita dificuldade de se relacionar com ele. O Simão era terrível. Aquele cara estourado, ele estourava por nada. Assiste os filmes de Jesus para você ver como que ele era, antes de se converter. Era nervoso. Ele viu Mateus, que era cobrador de imposto, ele queria quebrar o Mateus. Ele era nervoso. Então Jesus quer mostrar para nós que aquilo que aparentemente é impossível, que ele quer transformar, que ele quer fazer. É por isso que ele escolheu o Simão. Não foi por acaso. O Simão era o mais difícil. E ele queria mostrar que o Simão tinha jeito. A sua situação tem jeito, irmão. Ah, pastor, mas está muito difícil, é por isso que você está aqui. Se não tivesse difícil, você estava em casa. Olha o versículo seguinte. Presta atenção. E ele diz assim na continuidade: e assentando-se, o que ele fazia? Ensinava do barco
a multidão. Deixa eu repetir esse versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus então pega de Pedro o barco emprestado. O Pedro, você pode ter certeza que o Pedro questionou, mas Senhor, eu estou cansado, peraí. Se você ver lá em João capítulo 20, fala que eles tinham pescado a noite toda. Imagina o sono dele, noite inteira sem dormir. E o mais, revoltado, porque não pescou nada. Irmão, me empresta seu barco. E disse, meu pai do céu, não acredito, tanto barco. Você vai pedir logo o meu? Não, arruma outro. Você pode ter certeza que ele questionou. Mas quando a palavra é de Deus, irmão, você decide obedecer. Para obedecer a palavra de alguém é difícil, mas quando é de Deus, ela te convence que você tem que obedecer, que é benefício que Deus está aguardando você para te dar, se você obedecer o que Deus fala. O Simão não questionou. Sim, senhor. Jesus entra no barco, devia ser um barco grande. Pessoal, faz o seguinte, põe esse barco lá no meio do mar ali para mim. Joga, tira ele da praia aqui. Vamos empurrar, bora, todo mundo. Empurra o barco, lá ele desce, baixou a proa. E Jesus então queria, irmão, que o povo ouvisse o seu ensinamento. Aí eu te pergunto, você acha que Pedro estava onde? Simão estava onde? Na frente, né? Bem na frente de Jesus. Não estava revoltado lá atrás. Meu Deus do céu, que hora que esse homem vai parar com o culto? Estou cansado, estou com sono. Pior, ainda vou ter que lavar o barco. O conselheiro ficava assim, ei, e aí? Aí Jesus pregando aqui, a onda do mar vinha, soprava o vento, a voz, não tinha microfone. A voz de Jesus aqui, ó, jogava lá para o último homem de trás. E aquilo foi entrando no coração de Pedro. E o ensinamento de Jesus começou a entrar dentro dele. Aí ele começou a entender, rapaz, é diferente o que ele ensina. Eu estou fazendo, Deus, não está na Bíblia, eu estou pensando assim, ó, que ele falou assim, Senhor, ó, sei que o Senhor está aí. O que esse homem mandar fazer, vou fazer. Vou. Ele está me ensinando algo que eu nunca aprendi. Aí Jesus termina o ensinamento, isso aqui é interessante. E quando acabou de falar, espera Deus falar tudo que ele tem a falar, irmãos. Tem gente que não espera Deus dirigir, é muito apressado. Deus começa a orientar, ele já vai fazer a coisa. Calma, às vezes demora um mês para você entender a voz de Deus.